No episódio de hoje de Mulheres Admiráveis, vamos falar sobre Chica da Silva, escravizada que lutou pela liberdade e pelo direito de construir uma família harmoniosa e digna. Por favor, esse é o canal da Astrid. Eu te peço que você inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações e depois, gostou? Dá seu like, vai, não custa nada. Também faz um comentário. Francisca da Silva de Oliveira, Chica da Silva, mulher negra e escravizada que se tornou um símbolo feminino da cultura brasileira. Chica viveu em Minas Gerais, no século XVIII, época da exploração de diamantes. A vida dela é inspiração para filmes, músicas, teledramaturgia, carnaval e estudos acadêmicos. Francisca nasceu na década de 1730, na atual cidade de Cerro, interior de Minas Gerais. Era filha do português Antônio Caetano de Sá, capitão das ordenanças de Bocaina, Três Cruzes e Itatiaia, e de Maria da Costa, africana escravizada da região do Arraial do Milho Verde. Pouco se sabe sobre o pai de Chica, mas o título de capitão é sinal de distinção. Os registros sobre Chica da Silva também são escassos. Alguns indicam que ela tinha pele clara e chegam a se referir como Francisca Parda, um termo banido da atual historiografia, mas comum naquela época. Há indícios que ela seria descendente da Costa da Mina, região da África Ocidental. Chica nasceu na condição de escravizada e foi vendida para Manuel Pires Sardinha, senhor de escravos do Arraial do Tejuco, um lugar rico em minas da pedra mais desejada pelos exploradores portugueses. O Tejuco, um quadrilátero que incluía outros arraiais e povoados, foi demarcado em 1734 e assim permaneceu por 100 anos, até ser elevado à condição de cidade de Diamantina, em 1835. Manuel Pires Sardinha, proprietário de terras e médico no Arraial do Tejuco, era também juiz na Câmara da Vila do Príncipe. Foi ele o pai do primeiro filho de Chica, ainda uma adolescente. Simão nasceu em 1751. Não teve a paternidade confirmada, mas foi alforriado no batismo, prática comum na época. A capitania de Minas Gerais, no século XVIII, era a principal responsável pelo envio de riquezas para Portugal. O primeiro contratador de diamantes do lugar foi o português sargento-mor João Fernandes de Oliveira. Ele chegou aqui para fazer negócios e logo se casou com Maria de São José e teve o primeiro filho, que depois seguiria a carreira do pai e se envolveria fortemente com Chica da Silva. João Fernandes nasceu aqui, mas completou os estudos em Portugal. Ele fez o curso de cânones da Universidade de Coimbra e recebeu o título de desembargador do Tribunal da Relação do Porto. João volta ao Brasil como nobre em 1753. Ele desembarca no Rio, mas segue para as Minas Gerais para assumir o cargo do pai. Pouco tempo depois, ele se torna dono da escravizada Francisca e logo registra a alforria dela, atitude pouco comum entre os proprietários de escravizados. A partir desse momento, Chica tem o direito de usar o sobrenome Silva. Chica e João Fernandes passam a viver juntos numa espécie de concubinato, que é a união não oficial. O tratamento dispensado a ela vai mudando ao longo do tempo. Primeiro Silva, depois Silva de Oliveira e, finalmente, Dona Francisca Silva de Oliveira. O relacionamento durou cerca de 17 anos e rendeu 13 filhos, 9 mulheres e 4 homens. Francisca de Paula, João, o principal herdeiro do pai, Rita Quitéria, Joaquim, Antônio Caetano, Ana Quitéria, Helena, Luísa Maria, Maria, Quitéria Rita, Antônia Maria, Mariana de Jesus e José Agostinho. Todos os nomes foram escolhidos em homenagem aos familiares do casal. As pesquisas indicam que Chica da Silva e João Fernandes de Oliveira tinham uma relação estável, o que ajuda a derrubar a tese de que ela era uma devoradora de homens. Os filhos de Chica e João Fernandes foram batizados por gente importante na Igreja Matriz de Tejuco. Todos eles receberam o nome do pai, foram reconhecidos como herdeiros e tiveram acesso à educação. Chica aprendeu a assinar o nome e pôde oferecer às filhas a melhor educação da época destinada às moças da aristocracia local. Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição de Monte Alegre das Macaúbas, o nome da escola. Garantia de vida devota e honrada,
segundo os padrões da época. Chica e João Fernandes viviam numa casa de 2 pavimentos, uma construção sólida, ampla, arejada, com sacadas, quintal e uma capela dedicada a Santa Quitéria, privilégio de poucos do Tejuco. A casa foi restaurada e tornou-se um ponto turístico da cidade. O casal passava os fins de semana em outra propriedade, a Chácara da Palha, onde recebiam amigos ilustres do arraial para recitais e festejos. Uma casa cercada por jardins e também com uma capela, onde muitos negros escravizados que serviam a família acabaram se casando. Chica era vaidosa, adorava adornos e vestimentas luxuosas. Suas roupas e acessórios eram guardados em baús de madeiras. De acordo com a pesquisadora mineira Júnia Furtado, num trabalho publicado em 2003, era assim o vestuário de Chica. De modo geral, Chica ostentava um vestuário rico e colorido, que incluía meias brancas e anáguas da mesma cor, sapatos de seda ornados com fivelas de prata ou pedras coloridas. A saia de cetim ou de outros tecidos era sempre de cores vibrantes, listradas ou floridas. Para combinar, blusas de chamalote ou algodão em tons de verde, vermelho ou branco. Os acessórios eram variados: chapéus de copa alta, brincos de ouro com pedras preciosas e brilhantes, colares e patuás para a proteção. Nas mãos, um leque de plumas brancas. A fim de proteger-se da névoa e do frio, usava uma capa dourada que dava a Chica um ar distinto e imponente. Chique demais essa Chica da Silva. Chica da Silva foi senhora de muitos escravos. Documentos indicam que ela teria tido mais de 100 cativos. Uma época com muitas nuances de poder e comportamentos, onde a sobrevivência exigia, muitas vezes, uma habilidade quase sobre-humana. Com a morte do pai, João Fernandes decide voltar a Portugal, acompanhado de vários dos seus filhos homens, para resolver questões ligadas ao testamento familiar. Chica fica em Minas com as filhas e o caçula José. O assunto da herança se estende mais que o previsto e, em 1759, João morre sem retornar ao Brasil. Chica retira do recolhimento as filhas sem vocação para a vida religiosa. Elas passam a viver com a mãe até a época de se casarem. Chica, ao longo de sua vida, sempre procurou diminuir o estigma que a cor e a escravidão lhe impuseram, promovendo a ascensão social de sua prole. Francisca da Silva de Oliveira morre em fevereiro de 1796. Não se sabe a causa exata da morte. O reconhecimento social pode ser percebido na forma como foi realizado o seu enterro. O seu corpo foi acompanhado à sepultura por todas as irmandades de que era irmã. Nos meses decorrentes da sua morte, Chica teve dezenas de missas rezadas em seu nome. Chica da Silva virou um mito e inspirou inúmeras produções artísticas. Ela foi enredo, em 1963, da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, que venceu o campeonato com Chica da Silva, que marcou o primeiro desfile na Presidente Vargas, uma apresentação histórica. Para Zezé Mota, que foi Chica no filme do cineasta Cacá Diegues, Chica da Silva é daquelas personagens que a gente não sabe muito bem onde termina a história e começa a ficção. A atriz Thaís Araújo, tempos depois, na década de 1990, estreia na TV como Chica da Silva na telenovela de Valcir Carrasco para a extinta TV Manchete. Chica da Silva e o Contratador dos Diamantes, pesquisas e estudos recentes, apresentam uma Chica da Silva bem diferente da figura extravagante mostrada ao público até agora. Um resgate histórico que merece ser reconhecido por todos. Chica frequentava a elite branca da cidade e todas as irmandades brancas do Tejuco, e ao morrer foi enterrada no cemitério da igreja de São Francisco de Assis, privilégio dos brancos endinheirados. Isso tudo prova que ela era uma mulher que se portava de acordo com os padrões sociais e morais da época. Através dos documentos pesquisados e do comportamento de toda a sua vida, foi possível montar uma colcha de retalhos que contradiz completamente a personalidade da Chica conhecida por todos nós. Francisca da Silva, a Chica da Silva, é mulher admirável e essa é a vida dela. Você que está no canal já se inscreveu? Por favor, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para receber notificações, porque tem sempre material novo chegando e assim você pode ser avisada. E também faça o seu comentário. Já falei, eu sou daquelas que gosta de ler um comentário, de curtir, de responder. Por favor.